Tem vários traders que ganham dinheiro com estratégias intuitivas, assistindo jogos e conseguem ser lucrativos. Sim. Top. E o que vocês acham sobre o mercado de escanteios, uma estratégia? Handicap asiático, segunda estratégia. Vocês utilizam? Legal. O que acham? Você já utilizou muito o handicap? Vamos lá, o handicap particularmente não. Handicap acontece muito do Panther também, né, cara? O pessoal usa muito. Até nas apostas na nas rua, casas de apostas também o pessoal tem usado bastante. Bem mais né? comum. A verdade, o handicap eu vejo que para quem está começando, e eu me lembro que lá no início, quando a gente começou esse curso presencial, foi uma das perguntas que o Celso me fez. Eu falei, Celso, se você achar necessário, eu vou te dar todas as informações sobre handicap. Mas nesse momento vai mais te confundir. E é legal lá nos cavalos, que o Gilson aqui domina bem também o mercado dos cavalos, lá também tem um handicap. Sim. E o que é o handicap lá nos cavalos? É você colocar pesos em um dos cavalos, que são aqueles mais que se destacam, o melhor ou o favorito, para equilibrar com os outros e aquela corrida ser mais justa, né? Vamos chamar assim. No caso do handicap asiático, basicamente é isso também. Por exemplo, vai começar um jogo 0-0, no caso o jogo ainda não começou, obviamente, mas eu já inicio aquele jogo com um placar onde o favorito já começa com um gol de diferença, como se ele já tivesse sofrido um gol. E aí você tem que ficar ali contabilizando aquele mercado para entender que aquele 0-0 não é 0-0, que existe um gol para um lado ou para outro, e eu vejo que num primeiro momento isso pode mais confundir do que ajudar. Eu defendo, Gilson, que qualquer mercado é passível de se desenvolver uma boa estratégia. Depende de testes e de testes. No final você chega à conclusão de se aquilo funciona ou não. E o caso dos escanteios, a mesma coisa. Eu acho que é um mercado que pode sim dar lucro no longo prazo, mas desde que sejam feitos testes e que as estratégias realmente condizam ali com as probabilidades a seu favor. No meu caso, é um outro mercado que eu não desenvolvi, não trabalho o mercado de escanteios, mas acredito que é possível sim desenvolver boas estratégias em cima disso. Mas eu acho assim, que o cara não deve ficar folheando estratégias e não consolidar nenhuma. Eu acredito nisso também. Entendeu? Você tem que primeiro focar em alguma coisa. Existe um leque de estratégias. Por exemplo, um portfólio estratégico com 10 estratégias. Se você elaborar 5, top, porque 5 estratégias dentro de uma partida, você tem uma mudança de cenário. Opa, isso encaixa naquela estratégia 3. E umas equilibram as outras a nível de lucro. Então, quer dizer, não necessariamente você precisa das 10. Sim. Então, eu defendo assim, que é possível qualquer mercado desenvolver uma estratégia, você tem que criar as regras e testar. Ao final, os seus testes vão dizer se aquela estratégia pode dar lucro ou não, independente do mercado. Só que existem aqueles mercados que são mais favoráveis para tipos de estratégia. Por exemplo, no treinamento Fórmula Futebol e Lucro, tem lá 10 estratégias e nenhuma delas vai utilizar de handicap e nem de escanteios, mas foi uma opção que eu tomei. O mais importante disso é que uma estratégia ela seja simples de se aplicar, não seja uma coisa muito mirabolante que requer muita habilidade, você tem que ter uma coisa simples, você já sabe o que fazer. Ela tem que ser clara, tem que ter clareza, eu sei exatamente o momento de investir, o momento de encerrar o meu investimento e ela tem que ser lucrativa. E onde eu confio na lucratividade dela? Nos testes. No longo prazo, pelo menos ali 1 ano de mínimo de tempo, vamos dizer assim, ou no mínimo 100 investimentos, vai me dizer se aquela estratégia no longo prazo me dá lucro ou não. E aí ele falou sobre uma questão do intuitivo. Legal ele ter falado isso, porque ele deve estar consciente, de alguma forma, através do nosso conteúdo, daquelas fases que a gente já falou do trader esportivo, que é a fase onde eu começo na fase mecânica, depois eu passo para a fase subjetiva e para a fase intuitiva. Não tem nada de errado de pessoas estarem investindo no método, na fase intuitiva, que foi o que ele comentou. Existem traders que investem intuitivo e conseguem ganhar dinheiro, porque foi uma evolução. Dificilmente esse trader começou no intuitivo, ele teve que passar pela fase mecânica. Você tem alguma base de dados para fazer um desenho de um método? Legal. Né? Você falou, você tem que testar a longo prazo para ter esse tipo de comprovação. É um desenho em si, né? Sim. É legal isso aí que ele está falando, ô Gilson, porque assim, lá no mercado financeiro, vamos usar o Forex como exemplo. Existe algo chamado backtest. Os investidores não ficam testando para chegar em uma conclusão. Como eles têm acesso a um gráfico passado, eles começam a analisar aquele gráfico passado e fazem um backtest, é testar sobre o que passou. No futebol é um pouco mais complexo para se fazer isso, como a gente está fazendo análise gráfica e sim análises estatísticas, então não é tão simples, eu teria que ter uma base de dados confiável, um algoritmo para aplicar no que passou, para poder me gerar aqui alguns dados e eu
desenhar uma estratégia? Primeiro você tem que partir de um norte, você tem que entender assim, qual que é o meu objetivo com essa estratégia? É um gol no primeiro tempo? Deixa eu desenhar algumas regras. Mas eu só consigo desenhar essa estratégia, Gilson, quando eu entendo dos fundamentos. Por isso a importância da fase mecânica. Se eu já quero criar uma estratégia de algo que eu não entendo, não vai funcionar, não vai dar certo. Eu acredito que primeiro você tem que entender dos fundamentos. Entender o que é uma odd, o que é investir a favor e contra o tempo, o que é investir a favor e contra o favorito, o mercado de gols, entender todo o fundamento. Depois, aí você vai começar a desenhar essa estratégia. Tá, eu quero um gol no primeiro tempo, eu gostaria que a odd X fosse tal, eu gostaria de investir até X minutos, eu gostaria que tivesse acontecendo isso no jogo, cria essas regras e aí começam os testes. O teste, geralmente, no mínimo 100 investimentos, e eu gostaria que esses 100 investimentos fossem ao longo de um ano, por conta do ciclo do futebol, que a gente já falou várias vezes aqui, e aí no final você conclui se ela pode dar lucro ou não. Não tem outra forma de validar uma estratégia. Não ficar mudando muito as regras, que tem pessoas, ou Celso, que começam a testar uma estratégia com uma regra. No meio do caminho muda a regra, no final muda de novo. Aí ele pega aquela análise de 3 momentos diferentes e quer chegar numa conclusão. Qual regra que funciona agora? Aí agora eu já não sei. Então é importante eu fixar uma regra e ir com ela até o final. Se você viu necessidade no meio do caminho de mudar a regra, que isso acontece, tá, a minha análise passa a ser a partir de agora, dessa nova mudança, para eu ter a amostragem. Como que foi para você visualizar essa questão de desenvolver uma estratégia? Foi uma coisa que eu percebi que até é natural. Você não forçou assim, vou criar uma nova estratégia. Como é esse pensar numa nova estratégia? Na verdade, é um processo natural. Quando eu cheguei comentando, na verdade, é o tempo de tela que a gente fala. Sim. Eu estava ali praticando, estudando e investindo. E surgiu uma oportunidade em um determinado jogo que eu vi uma possibilidade grande de acontecer. Consegui notar um padrão entre as partidas. E me lembro que cheguei comentando com você sobre a ideia. Sim. E você que me alertou, rapaz, tá surgindo uma estratégia. Sim. Quando eu comentei, nem imaginava que fosse uma estratégia. Surgiu uma ideia inicialmente, nem pensou como estratégia. Tão natural que foi. Legal. Você falou que a parte intuitiva, ela requer realmente uma base. Sim. A mecânica é a primeira que você estuda e coloca tudo em prática ali certinho. Porque se a pessoa, vou fazer um exemplo claro aqui e objetivo, se a pessoa for de cara partir para o intuitivo, o que vai acontecer? Tem um jogo do Barcelona e do Ibis, que é considerado o pior time do mundo. Intuitivamente, o que você vai fazer? Investir no Barcelona. Barcelona, já obviamente. Mas aí vem outra questão, a odd. Sim. Vai valer a pena você investir no Barcelona? Você não vai ganhar nada. Exatamente. Entendeu? Tem outros fatores que ficam desapercebidos de quem está no começo e ainda não entendeu os fundamentos. Exatamente. Porque o valor das odds você começa a entender e aí, naturalmente, durante uma partida, você nota um detalhe, nota uma coisa que te chamou a atenção ali, opa, essa odd aqui está diferente. Muito legal. Aí, eu acho que é aí que é natural e que começa a ter o processo, a ideia da estratégia. Legal.